Sabe aquela dor na sola do pé que quando você levanta parece que você viu estrelas de tanta dor? Aquela dor que quando você anda muito o pé queima? Essa dor vem por conta da fascite plantar. Então, se você sofre com problemas no pé, hoje eu vou aqui, junto com o Dr. Felipe Sousa, abordar tudo sobre a fascite plantar e também o esporão do calcânio. Então, se você está sofrendo com esse problema, fica aqui com a gente que nós vamos conversar e te explicar tudo o que você deve fazer para resolver esse problema. E, para começar, eu gostaria de agradecer a presença aqui do Dr. Felipe Sousa, é médico ortopedista, especialista em pé e tornozelo. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que nós vamos ajudar bastante gente aí, porque esse é um problema que é muito difícil de tratar e tira a paciência das pessoas. Muito obrigado pela presença, Dr. Felipe. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. E é importante falar desse tema tão frequente aí, que causa tanto transtorno para muita gente, né? A fascite plantar, o esporão, a dor na sola do pé, que é uma dor bem limitante aí, que só quem teve já sabe como que é. Tem muita procura no consultório? Bastante procura. Acho que é uma das coisas do pé que mais trazem as pessoas... Uma das mais frequentes. De lesões, tirando as traumáticas, Sim. Né? Como a gente conversou sobre entorse já. Inclusive, se você tem problema de entorse, pode procurar aqui no nosso canal. Tem um vídeo que nós gravamos com o Dr. Felipe explicando tudo sobre entorse. Mas explica um pouquinho, Dr. Felipe, o que é a fáscia? Por que ela é tão temida? Qual que é a função dela? Se puder colocar aqui a imagem aqui da fáscia para o Dr. Felipe explicar para a gente. Então, a fáscia plantar é essa estrutura que vocês podem ver na foto, né, de lado, e essa aqui a gente vê numa visão na planta. Ela é uma estrutura fibrosa específica do pé, um tecido que a gente só encontra no pé, né, com as características, com essas características, e ele é um tecido que é responsável para manter o arco do pé em ordem. Ela é um potente estabilizador do arco plantar. Ela serve como amortecimento, absorção de choque de impacto do calcânio, que é o osso que entra em contato no chão, na marcha, e ela serve para também distribuir de maneira aí, harmônica e uniforme a carga do tornozelo para frente do pé. Certo. E o que os pacientes normalmente reclamam? Quais são as queixas que eles apresentam? A principal queixa do paciente é a dor na sola do pé. Essa dor ela pode ser bem embaixo do osso do calcanhar ou pode ser no meio da fáscia plantar. O mais comum é na origem dela, né, nessa região onde a fáscia ela sai do osso do calcânio, e principalmente nas pisadas matinais, né, na primeira pisada do dia, ou quando o paciente está sentado muito tempo e levanta, ou principalmente depois de atividade física, sendo uma patologia muito encontrada aí nos corredores. O que acontece mecanicamente? Ela é um tecido, como você explicou, um tecido mais rígido, né? Que é único no corpo. Porque, acredito, muita carga, né? Ela recebe toda a carga do corpo, do peso corporal está em cima dela. Ela retrai, acaba tendo lesões também. O que acontece com ela na fascite? A fáscia plantar, né, ela é uma estrutura que aparentemente a gente vê que ela é uma estrutura isolada, mas ela é como se fosse uma continuação, né, do tendão de Aquiles e dos músculos da panturrilha. Então esse sistema, né, de flexor, né, que faz a gente ter a impulsão do pé, ele é formado pelos músculos da panturrilha, tendão de Aquiles e fáscia plantar. E essas estruturas precisam trabalhar em uma harmonia para que uma não trabalhe mais que a outra. Então, distúrbios, né, mecânicos, encurtamentos musculares, excesso de esforço, tipo de pisada, tipo de calçado que usa, pode ocasionar em microlesões nesse tecido e, no futuro, degeneração, perda de função. Então, assim, como você comentou, ela é uma estrutura que ela é mais rígida que o tendão, e ela tem pouco poder de alongamento, né? E com isso ela acaba sofrendo um pouco com isso, né?
Então essa característica dela também favorece com que ela tenha lesão principalmente por sobrecarga. Então tem a parte mecânica, né, que a gente comentou, e também é um tecido muito acometido em doenças inflamatórias como artrite reumatoides, diabetes, obesidade. Então qualquer distúrbio metabólico, hormonal, inflamatório pode ocorrer também em lesões da face plantar. E no seu consultório, qual o perfil de paciente que mais chega? É o obeso? Porque normalmente as pessoas associam a fascite à obesidade, né? Mas tem muito paciente magro, corredores, né? No esporte. Quais são os perfis de pacientes que costumam a ter esse problema? Eu costumo brincar com os pacientes que a fascite plantar, ela não perdoa ninguém, né? Ela pega só a criança, acho que não tem fascite plantar, mas ela pega o jovem, o idoso, o esportista, o sedentário, o magro, o obeso. A obesidade é um fator de risco para fascite plantar, obviamente. Perder peso ajuda na face plantar, mas não é só o paciente com obesidade que tem, né? Então, geralmente se distribuem em dois grandes grupos: os atletas de alta performance, ou os corredores, né, ou ritmo de treino muito intenso, volume, né, overusing, né, da face plantar, e em contrapartida os pacientes sedentários, obesos, a gente fala o paciente inflamado, né, que de alimentação ruim, e o paciente descontrolado metabolicamente, ou com alguma doença autoimune ou inflamatória, né? Então esses são os perfis mais comuns. Eu acho que essa questão do sedentário, né, que acaba tendo uma atrofia muscular, acaba tendo muita falta de mobilidade, desde encurtamento muscular, mas falta de mobilidade de movimentos, eu acho que também o que a gente mais encontra. E o que eu vejo também, eu me incluo nisso, estava comentando contigo antes, eu jogo tênis, e aí a gente vai viciando no negócio e o aumento de volume, né? Eu aumentei muito o volume dos jogos e aí eu acabei evoluindo com a fascite plantar. É uma dor limitante que irrita demais, né? E essa questão do volume eu acho que é o que mais traz, né? O corredor, ele tá indo ali, quer baixar o pace, ou tá fazendo 10 km, tá super bem, só que aí do nada de 10 passa para 15, 18, 20, não dá tempo pro corpo se acostumar com aquela carga, né? Eu acho que o overuse é um dos grandes problemas que traz os pacientes para nós, certo? Perfeito, né? Principalmente o corredor, né? Ele faz uma prova de 10 km, no dia seguinte ele acorda e fala que quero fazer de 20 agora. Só que ele precisa que o seu corpo seja preparado gradativamente para isso, né? E aí com isso você machuca o tendão de Aquiles, o tendão patelar, a face plantar. Então, realmente isso é muito frequente hoje, o pessoal buscando aí saúde, qualidade de vida, esporte. Só que isso tem que ser bem acompanhado, bem preparado. E se você não tiver uma estrutura muscular, né, importante aí, controlada, você vai ter fasciite, você vai ter tendinite do Aquiles ou de qualquer outra região. E aí eu tive dor. Qual que é o conselho? O que deve fazer? Porque normalmente as pessoas continuam, né? Vão adaptando. Mas qual que é o ideal? Tá com dor? O que você orienta para essas pessoas fazerem? Na fase aguda, a gente entra com medicamentos, né? Anti-inflamatório, analgésico e fisioterapia analgésica, né? Liberação, alongamentos, fortalecimento. Na fase mais aguda, isso. Na fase crônica, já é algo mais difícil, né? Tanto que a fascite, ela pode ser bem desafiadora para o paciente e para o médico. Então, o paciente que tem uma fascite, né? Porque a gente pode diferenciar em duas coisas: a fascite plantar aguda, aquele cara que correu um pouco mais, forçou e inflamou um pouquinho, ele toma um remédio, uma semana, duas, ele está melhor, ou aquele paciente que com a fasciopatia crônica, com a doença já instalada na fascite plantar, com degeneração e espessamento da fáscia. Então esses pacientes têm que entender que um tratamento dessas fascites, entesites, leva de 3 a 6 meses. Né? Então, o paciente ele tem que estar junto com você no tratamento, ele tem que entender que tomar um remédio e fazer um alongamento simples em casa não vai resolver o problema dele. Então, esse paciente, né, o primeiro grupo do paciente atleta, esse paciente ele tem que mudar a forma de treinamento. A gente tem que ver como está a biomecânica do pé dele, fazer radiografias com carga, ver se essa
o paciente precisa de uma palmilha, se esse paciente tem um desequilíbrio aí de articulações mais proximais, de joelho e de quadril. Então, tem que fazer um tratamento aí acompanhado com o fisioterapeuta, tirar um pouquinho a carga e focar mais no fortalecimento. Então, existe um preparo para que esse paciente, depois de alguns meses, esteja sem dor e voltando para sua atividade como ele quer. Eu não costumo tirar o corredor da corrida, só que ele tem que entender que não dá para ele correr o tanto que ele está correndo, entendeu? Não dá para ele correr na rua, talvez agora. Vamos mudar o piso, vamos mudar o tipo de treino. Adaptar o volume, né? Exatamente. Então, a adaptação do treino ou do esporte e para o paciente que é sedentário, o contrário. Ele tem que ir para academia, ele tem que nadar, ele tem que pedalar, ele tem que ativar a musculatura dele diariamente. Não adianta ele terça e quinta na fisioterapia, fazer choquinho e fazer um elastiquinho de alongar. Você alongou na quinta, na terça você perdeu já o que você fez na quinta, e você tem que fazer isso todo dia. Eu costumo falar que o remédio para fascite plantar é você fazer o exercício lá orientado pelo seu médico, pelo seu fisioterapeuta, diariamente ao invés de tomar o remédio. Então, por isso que torna a fascite difícil de tratar. E você tocou num ponto que eu acho fundamental. Porque normalmente o paciente chega 10 sessões, fez lá 1 mês de tratamento, 2 vezes por semana, não fez nada em casa e tá bravo porque não melhora. E aí, assim, eu entendo, se for um tratamento ruim, como você disse, se for uma fisioterapia que vai lá e ninguém nem olha, nem bota a mão, a maior parte dos pacientes que vão, ninguém nunca colocou a mão no pé do cara. Quando você vai lá, avalia o movimento, coloca a mão, avalia a mecânica do movimento, bota o cara para andar, para correr, ele já fala, nossa, que diferença, né? Então, já começa por aí. Mas mesmo fazendo a coisa certa, é o que você falou, é de 3 a 6 meses, é um negócio que demora. E a pessoa quer que 10, 20 sessões, você, sem ela fazer nada a mais para ajudar, você resolva. A fascite tem cura, certo? Mas tem que dar tempo para isso. Isso é uma pergunta de muitos pacientes, né? Essa fascite tem cura, né? O esporão, né? Que é a forma como a forma popular como a gente se refere à fascite plantar. Ela tem cura, na verdade ela tem controle, né? Se a gente vê aquela ressonância com a face toda degenerada, espessada, se a gente for ver por esse ponto, ela não tem cura. Você vai fazer uma ressonância daqui a 10 anos, se você não tiver dor, a sua face vai estar lá com um aspecto degenerado. Mas você pode ter a sua face plantar com algumas alterações e não sentir dor. Essa é a função do tratamento. Entanto que você trata o paciente, ele engaja o tratamento, ele está lá 3 meses, ele perde peso, ele fortalece, ele muda o calçado, ele melhora. 2 anos ele volta e fala, pô, eu ganhei peso, eu parei o exercício, eu voltei a comer, eu tô sedentário, e aí a fascite volta, ela bate na porta de novo. Ou seja, quando a fáscia ela já muda as características dela, ela espessa, teoricamente aquilo você não tem pode, mais volta. Você pode ser suscetível a ter crises de fascite plantar pro resto da vida, mas se você mantém o controle de fortalecimento, alongamento de calçados, de hábitos de vida saudável, dificilmente você vai sofrer tanto com ela. Basicamente a gente vai o quê? Tem que achar uma forma de tirar a sobrecarga dela. Perfeito. Para não irritá-la. Exatamente. É mais ou menos quando alguém tem artrose, eu não trato artrose. Fisioterapeuta não trata artrose, cura de artrose é prótese. Sim. Mas a gente arruma uma forma de reequilibrar a musculatura, Sim. melhorar a qualidade do movimento para não passar sobrecarga. Então aqui no caso seria a mesma coisa, a gente vai trabalhar para deixar o mínimo de sobrecarga nessa fáscia, porque qualquer coisa que você fizer de errado, ela tá ali, é por isso que pode voltar. Exatamente, assim como você trata a artrose de tornozelo de joelho, você não vai tratar a cartilagem, você vai tratar a musculatura, os ligamentos, as fáscias que compreendem aquela articulação. Na fascia plantar é a mesma coisa. Você vai tratar os músculos do pé, os músculos da panturrilha, da coxa, os tendões, as articulações. Você tem que tratar o conjunto, não adianta você tratar só a fascia plantar. Certo. Quando a gente fala de tratamento, né? Já deu para entender o que é a fáscia. Na fascite plantar, quais são os caminhos que nós temos? Nós temos caminho medicamentoso, alguns questionam sobre infiltração, ondas de choque, fisioterapia. O que você costuma orientar o paciente? Assim, vamos resumir um fluxograma básico que eu explico para os pacientes. Então, o paciente vem na fase aguda lá, 1 mês de fascite. Esse paciente, eu explico para ele como funciona o tratamento. O
Tanto que às vezes a consulta de uma fascite que não melhora demora mais do que às vezes um problema grave que só tem uma solução, que é a cirurgia. Então são consultas que demoram porque o paciente tem que entender como funciona o tratamento. Certo. Então o paciente vai entender que ele precisa mudar os seus hábitos, utilizar sapato com rigidez na sola, sapatos mais rígidos, sapatos com elevação no calcânio. A mulher não pode ficar usando rasteirinha ou chinelo, né? Então o paciente entende como funciona o tratamento, os calçados, a perda de peso, a mudança do treino, a fisioterapia. Então, assim, muitos pacientes, como você falou, vêm falar, mas eu já fiz 20 sessões. Eu tento explicar ao paciente que a fisioterapia é o pilar principal da fascite plantar, que com isso a gente resolve 90% das fascites, tá? Então, o paciente fez lá 2, 3 meses de fisio, legal, entrou no tratamento, está seguindo todas as orientações, tomou já remédio, já tomou corticoide, não melhora. A partir de 3, 4 meses, a gente começa a pensar em outra coisa para ajudar o paciente. Antes disso, eu ainda não faço nada. Eu não infiltro, eu não faço ondas de choque, eu não opero antes de 3, 4 meses. Por quê? Porque a maior chance desse paciente é melhorar. Ele tem que ter paciência de cumprir aquele prazo. E alguns pacientes a gente espera até 6 meses. Então, assim, pelo menos 3, 4 meses de tratamento conservador intenso. A partir de 3, 4 meses, a minha terapia de preferência é a ondas de choque, que é uma terapia bacana para fascite plantar, com estudos comprovando bastante eficácia. E quando o paciente não pode fazer ondas de choque, a gente opta por infiltrações. Eu gosto de fazer infiltração guiada por ultrassom para injetar no local exato da lesão, de preferência com produtos biológicos, que a gente tem usado hoje, plasma em plaqueta, medula óssea, ou de uma forma mais prática, um corticoide também, que tem um efeito tem um efeito menor, de menor tempo, certo, mas também é eficaz, às vezes, com aquele corredor que tem uma prova daqui 3 meses, não está melhorando, fazer um anticorticoide só para ele melhorar um pouco dos sintomas, né? Antigamente a gente não fazia, a gente tem meio que um preconceito contra o corticoide na face plantar, mas tem trabalhos mostrando a eficácia disso, ainda mais quando você guia por ultrassom e tem certeza onde você está aplicando. Entendi, O problema já do vai no corticoide local certo. o problema é você aplicar na gordura do calcânio, ou aplicar em local errado e ter o efeito colateral do corticoide. E a cirurgia para casos excepcionais, que não melhoram com nada, e eu tenho 10 anos de especialista em pé, eu nunca operei uma face plantar, eu pretendo não operar, não acho que é uma doença que é para ser operada. Sim. Mas isso na minha mão, tem cirurgiões de renome que operam em trabalhos que mostram eficácia. Talvez se eu tiver um paciente que nada melhorou, eu indique a cirurgia, mas hoje a cirurgia não faz parte do meu escopo de tratamento da fascite plantar. Seria isso, fisioterapia, ondas de choque e infiltrações. Nossa, eu 16 anos de formado, especializei na Santa Casa de São Paulo lá, e fiquei também 10 anos na Santa Casa de Diadema, mas eu também nunca peguei uma cirurgia de fato. Pós-operatório de fascite, né? É muito raro. Mas agora eu fiquei até curioso, o que seria feito na cirurgia da face plantar? Seria uma ressecção dela? A gente faz uma ressecção parcial da face plantar. Hoje tem até alguns dispositivos que pela artroscopia ou de maneira minimamente invasiva você corta um pedaço da face plantar. Só para tirar a tensão Tirar dela. a tensão dela. Ou, por exemplo, pacientes com o pé muito cavo. Às tá. vezes a ressecção da face plantar faz parte da programação operatória de todo o pé. Certo. Isso eu faço em alguns casos, mas não para tratar exclusivamente fascite plantar. Se um tecido tá lá, eu não acho que ele deve ser cortado ou removido, e a gente tem que achar um jeito dele de controlar ele lá. Porque vai gerar uma implicação biomecânica, né? Ela tem Se esse paciente dela. tem um distúrbio mecânico, você opera, ele não vai melhorar. Sim. E essa questão da mecânica, a gente na físio é o que a gente atua, né? A gente vai focar muito na mecânica desse paciente. Normalmente é um paciente que prona mais, né? O que é a pronação? Na hora que a gente apoia o pé, o arco plantar ele vai para dentro e é normal a gente pronar na hora que a gente pisa. Só que tem pessoas que têm a hiperpronação, ela tem uma pronação excessiva do pé. E aí isso vai gerar também um tensionamento da fáscia. Então o que a gente procura hoje na fisioterapia? Nós vamos fazer tratamentos ali para liberar essa fáscia, com liberação miofacial, mandar a mão ali mesmo, mas não é todo mundo que se beneficia. Tem muitas pessoas que ficam com dor. Eu mesmo falei que eu tive o quadro de fascite, mas quando soltava muito e apertava demais, eu ficava pior. Acabou que, no meu caso, a gente tentou e o que deu certo, como estava inflamando muito na hora que soltava,
com agulhamento, dry needling, né? Não é acupuntura, é só usar a agulha para poder liberar o ponto de tensão. Isso me deu um grande alívio. Então a gente entra com esse trabalho para tentar soltar a fáscia, trabalhar a mobilidade do pé, e aí a gente vai o quê? Trabalhar a mecânica. Então a gente trabalha muito o foot core, que são os músculos que estabilizam, que controlam também a pronação do pé. Eles não vão deixar o pé pronar, então a gente tenta tirar a sobrecarga. E aí a gente extrapola para joelho. Normalmente as pessoas também já têm ou histórico, já tiveram, ou tem dores no joelho, problemas no quadril, fraqueza do quadril, o quadril, a musculatura do complexo posterolateral do quadril, ela não trabalha corretamente. E aí o que acontece? Ela roda o fêmur interno, joga o joelho para dentro. Quando joga o joelho para dentro, o pé também acompanha, aumenta a pronação. Então, às vezes, nesses casos, na maior parte, hoje é difícil a gente tratar um paciente só num lugar, porque às vezes um problema no pé está gerando uma dor na lombar, um problema no quadril gera um problema no pé. Então, hoje a gente olha o paciente como um todo e vamos tentando ajudá-lo. Mas mesmo assim é muito difícil. E aí, quando a gente chega que tá difícil, tem esse recurso da ondas de choque. O que é as ondas de choque? Porque muitos pacientes perguntam o que é, como ela funciona, como que é a aplicação, por semana. Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é e como funcionam as ondas de choque. Pegando um gancho no que você estava falando, eu brinco com os pacientes que eu falo que se eles estão saindo da fisioterapia, né, quando estão tratando fascite, eles estão saindo da fisioterapia sorrindo, eles estão no lugar errado, porque dói tratar fascite plantar, dói alongar, dói liberar, fazer liberação facial, dói ondas de choque, dói infiltrar. Então, assim, esse paciente tem que estar disposto assim, a entrar com a gente no tratamento, e não é um tratamento fácil, né? Então, isso é uma característica também da fascite plantar, né? Não é gostoso ir lá fazer a físio, não é gostoso fazer ondas de choque. Então, sobre ondas de choque, o paciente com mais de 3 meses, de 4 meses de evolução, se a gente vê que ele está com a parte mecânica controlada, que ele já fez a fisioterapia, que ele já não respondeu ao tratamento inicial, que é o preconizado, a gente indica essa terapia. A terapia de ondas de choque é uma terapia física, regenerativa, não invasiva, né, que a gente, através de um aparelho que emite ondas mecânicas, tem uma pistola que é conectada ao aparelho, e esse aparelho transmite energias mecânicas que, quando essa energia chega no tecido, através de várias reações, essa energia se converte em reações biológicas, que estimulam de alguma maneira cicatrização tecidual, regeneração, melhora do ambiente, então, e isso traz a melhora da dor. Tanto que a gente também explica para o paciente que esse processo também é demorado. Você faz ondas de choque, o paciente já melhora um pouquinho na primeira sessão, mas a gente fala que ele vai demorar uns 2 meses para melhorar, mesmo depois da terapia. Então, ela é muito útil, né, para pacientes corredores que têm um bom alongamento, tem uma boa consciência corporal, tem um fisioterapeuta bom acompanhando, tem um técnico de corrida, um personal, e aí a gente já preparou ele inteiro. Então a ondas de choque entra bem nesse paciente como uma terapia complementar. Qual outro recurso que a gente pode, como é um tratamento muito complexo, o que você diria da palmilha, do calçado, onde que entra, em qual momento, deve ou não, onde que entra essa questão de palmilha ou tipos de tênis? Então vamos lá, a gente primeiro pede para o paciente evitar qualquer tipo de tênis rasteiro, né? Qualquer tipo de tênis que não tenha nenhum sistema de amortecimento, tipo sapatênis, sapatilha, chinelo, e de preferência um tênis com um solado rígido. Como você falou, a gente não quer que esse pé prone aí na fase aí de acomodação do pé na marcha, a gente não quer essa pronação, e a gente não quer também no desprendimento, quando o paciente vai ter a impulsão, quando a gente flexiona o dedão, você estica a face plantar. Sim. Então, um tênis que tiver um sistema de amortecimento legal com um solado rígido, né, que a gente chama de solado rocker,
ele é um tênis indicado. Certo. Ou os tênis de corrida, mesmo que tenham alguma flexibilidade, mas que tenham um sistema de amortecimento legal, que o calcanhar seja um pouquinho elevado. E para mulherada, vai trabalhar com um saltinho pequeno, um tamanquinho, uma sandália, é melhor do que você usar um sapato rasteiro. As palmilhas, eu gosto de analisar muito bem a parte mecânica, não é para todo paciente que eu passo, mas se esse paciente tem uma pisada pronada, um pé plano ou tem um pé cavo, né, avaliado pela radiografia com carga, eu indico uma palmilha feita sob medida, né, com algumas cunhas, né, no calcânio para tirar um pouquinho essa sobrecarga pela pisada. Eu gosto das palmilhas quando não é a primeira opção, entendeu? Eu tento 2 meses, ou se esse paciente tem uma pisada já muito pronada, a gente já entra com uma palmilha para ajudar. É um recurso ali para tentar mudar. Exatamente. Tentar tirar a sobrecarga da fáscia. Sim. E outro recurso também são as night splints, né, as talas noturnas para fascite plantar. Eu também não uso de antemão logo no primeiro tratamento, mas aqueles pacientes que têm muita dor matinal, o paciente não melhorou com as fisioterapias iniciais, tem uns 2 meses, ainda é cedo para a gente fazer outra terapia, eu falo para ele dormir com essa tala noturna para que o pé, né, a gente durma com o pé em flexão neutra, né? Quando a gente dorme com o pé equino e todas as estruturas posteriores são relaxadas, então a primeira pisada é mais dolorida. Sim. Então essas órteses servem para ajudar a manter um certo tensionamento dessas estruturas durante a noite. Essa questão de acordar com dor logo cedo é importante, né? Como o Dr. Felipe disse, a gente dorme normalmente com o pé apontado para baixo, e aí a fáscia fica o quê? Encurtada. Então, sempre quando você sair, logo cedo, for levantar, não vai botar o pé no chão, vai doer. Então, se possível, ter uma faixinha elástica do lado da cama antes de levantar, não mata ninguém. 5 minutos vale muito mais do que ter aquela dor absurda. Pegar a faixa, trabalhar os movimentos do pé. Então, você trabalha os movimentos de garra do dedo. Você trabalha os movimentos como se estivesse fazendo o acelerador do carro. Você dobra os joelhos e aí levanta o bumbum. Você está com os joelhos, faz a ponte, está com os joelhos, os pés apoiados. Levanta o bumbum e aí meio que você faz uma panturrilha. Também isso daí joga uma carga. Então você dá uma aquecida antes de botar o pé no chão. Precisa trabalhar, pode fazer um alongamento também. Eu também, quando eu estava em crise, o alongamento já a gente conversa um pouquinho mais, mas de manhã ajoelhar, só que eu colocava a ponta do pé e ajoelhava, jogava o quadril para trás, dando uma alongada. Isso também ajudava bastante. Então procure aquecer, trabalhar os movimentos do pé antes de você levantar, porque isso já vai minimizar a sua dor e também você vai tirar a sobrecarga do pé, porque às vezes você vai lá e já joga todo o peso do teu corpo, ela tá rígida, ela pode até machucar. Então isso daí é importante. Pra gente resumir aqui a questão da fascite, então, é uma doença crônica, né, que normalmente cronifica, com a escala de resolução bem difícil, que demora aí de 3 a 6 meses para resolver. Mas se a gente tivesse que passar aqui para as pessoas, basicamente, qual seria uma receita? A gente sabe que cada caso é cada caso, né? Gelo, quente ou gelo? Vamos aqui, eu vou te colocando alguns tópicos. Quente ou gelo? Isso é uma briga, né? Para mim é gelo. Eu gosto do gelo pela propriedade anti-inflamatória analgésica do gelo. Alguns pacientes falam que melhora no quente. No último congresso a gente teve uma discussão disso e cada paciente melhora com algum tipo de terapia de temperatura. Então eu falo para o paciente fazer gelo e aí ele fala, pô, mas gelo dói. Eu falo, tenta o quente, faz o que você achar melhor. Sim. Não tem nada muito estabelecido sobre isso, né? A gente segue a mesma orientação. Normalmente assim, vamos supor, o paciente andou muito, praticou algum esporte, agudizou, gelo. Gelo, perfeito. Mas no geral, a dor crônica, faz o gelo, alivia, continua com o gelo. Não alivia, faz o quente, alivia,
Pô, não alivia também, então não faz nada. Sim. Não é isso que vai resolver o seu problema. Não perde seu tempo fazendo nem gelo. A dor depois do esforço, gelo. Aquela dor, assim, contínua, aquela dor chatinha de noite, eu acho que o quente vai bem como um relaxamento no geral das estruturas. Não como algo terapêutico, mas sim como uma melhora da dor no momento. Outro ponto que gera muita dúvida. Alongar ou fortalecer? Os dois. Mas eu começo com os alongamentos. Muito paciente que eu pego tem encurtamento, né, por sedentarismo, encurtamento de musculatura posterior. E aí o paciente já sai com uma cartilha de alongamentos para fazer em casa. Eu acho que na fisio ele pode trabalhar muitas outras coisas importantes, mas eu acho que ele tem que alongar em casa, sim. Certo. A gente, da nossa parte da fisio, a gente trabalha, como eu já disse, muita mobilidade, a gente tenta melhorar a qualidade dessa fáscia com solturas, a gente tem aparelhos também para poder relaxá-la. E o alongamento a gente não usa tanto na fisio, né? Porque, como você diz, o paciente ele pode fazer em casa. E aí ali na fisio a gente tem coisas a mais para fazer. Mas normalmente a gente orienta é a mesma coisa do gelo, o mesmo princípio. Alivia. Porque tem pacientes que pioram com o alongamento. Muitos pacientes. Aí a gente fala, se você piora, não faz. E depende da fase, né? Tem fase que às vezes é muito aguda, às vezes como está irritado, ele está travado, pode ser que piore. Mas às vezes numa fase crônica, aquele relaxamento vai melhorar. Então não tem muita receita de bolo, mas a gente orienta o paciente. Se piora a tua dor, opa, segura, não faz. Mas se te gera alívio, pô, manda bala, alonga, faz à vontade. Então a gente foca muito nisso. A gente fica, perfeito, nem que sim, nem que não. Mas a gente orienta o paciente seguir o que mais evolui na questão dele. Calçado a gente já conversou, deixar como um recurso. Então nesse resumo, um recurso, tentar resolver mais a causa, né? Quem que está tirando essa sobrecarga. Aí pensando nisso, para a academia, continua, o que você orienta? Vai depender do caso, né? Se é um atleta que começou a atividade agora e está com dor, a gente suspende e troca a atividade. Pô, o cara começou a correr e há um mês e está com dor, a gente fala, você vai segurar mais um pouco para correr e vamos fortalecer. É um corredor que já está acostumado, a gente tenta mudar um pouco o tipo de treino, né? Enquanto ele faz o tratamento. Pô, às vezes o paciente vem com ressonância, com baita edema ósseo, rupturas parciais da face plantar, o paciente tem dificuldade de andar. Esse paciente ele vai para fisio somente, nem academia, a gente fala para ele andar um pouco na piscina, nadar, no máximo uma bicicleta. Então isso depende. Via de regra, você não precisa suspender sua atividade física, você precisa fazer uma estratégia de um remanejo do seu treino, uma adaptação para que você não tenha tanta sobrecarga. Via de regra, assim, cada paciente é de um tipo e eu vou entendendo como que e vou dando algumas dicas, pô, troca, né, isso aqui por isso, troca a corrida pela bike enquanto isso, o seu foco, né, tô correndo para emagrecer. Não, vai emagrecer na musculação, na bicicleta, por enquanto, não precisa correr. Então, assim, o paciente, né, você fala, você tá com dor no pé, você tem que perder peso, a fascite plantar. Ele fala, pô, mas eu comecei a correr e piorei. Então, assim, não é correr para perder peso, é dieta e é bicicleta e musculação. Então, cada paciente a gente aborda de uma maneira, mas via de regra eu não suspendo a atividade física, porque muitos te procuram, falam, eu não vou parar de correr, entendeu? Sim. Eu não vou parar, então o que eu posso fazer? Vamos tentar adaptar da melhor forma para você. Isso, adapta o volume, né? Não, eu corro 5 km e só começa a doer depois do 3º km. Pô, então corre só 3 km. Se não gera Sim. dor, é o que eu costumo falar para os pacientes. Eu criei aqui uma regra que eu falo, que é a regra dos 2 Ds. O que é a regra dos 2 Ds? Eu falo para todos os pacientes, porque hoje a gente não pode ficar parado. A gente sabe que quanto mais parado ficar, vai piorar a lesão. A gente sabe que tem fatores emocionais que a dor, né? Que a dor é a nível central e os fatores emocionais também influenciam, que se a pessoa parar com o exercício vai gerar muitos problemas. Então eu quero essa pessoa movimentando para ela não focar na dor dela e tirar até a atenção disso. E aí na regra dos 2 Ds eu falo,
O primeiro D é, não pode doer durante. Então, se você está fazendo o exercício e está provocando a sua dor, a dor que te irrita, ou diminui carga, ou diminui a amplitude de movimento. Vamos supor, você chega aqui, dói aqui, então vai só até onde você não sinta dor. Então, você tem que respeitar isso. Respeitou isso, controlou carga, controlou a angulação de movimento, tá doendo? Não faz esse exercício, faz outro, mas vai se mexer. A bicicleta não dá. O elíptico dá? Então vai pro elíptico, faz lá, se vira, mas você tá se mexendo, ou vai pra água, se vira. E o outro D é que não pode doer depois. Então o que acontece? Às vezes o paciente fez tudo bonitinho, respeitou a primeira regra, não doeu durante. Sabe aquela dor? Que é a dor que o paciente já tem, que todo dia incomoda ele? Essa dor o paciente já sabe qual que é. Se ele foi pra academia, fez lá algum grupo de exercício, não doeu durante, ele não fez nada de diferente na rotina dele, mas depois ficou pior, aí talvez o volume, alguma coisa ali ainda excedeu. Essa dor é mais difícil se respeitar a primeira regra, mas isso a gente tem que tomar cuidado. Não aumentou a dor que ele tem depois, eu falo, vai fazer. Mas eu tô fazendo... Se não tá piorando, é melhor que você faça o exercício do que não fazer nada. Então eu sempre recito para os pacientes a regra dos 2 Ds, que ela tem que ser exigida. E se esse paciente for esperar melhorar a dor para fazer o exercício, ele não vai nunca. Porque demora para melhorar. Né? E aí o paciente fica... Aí ele ganha peso. Sim. Aí ele fica depressivo, ansioso. Aí começa a aparecer dores em outros lugares, porque ele acaba entrando em modo offline, ele acaba atrofiando outras musculaturas que antes não doíam, porque já tinham lesões, mas não doíam porque ele tinha condicionamento. Aí começa a aparecer, aí o cérebro fica mais sensibilizado, começa a gerar mais dor, aí é aquela bola de neve. Isso vai virando um ciclo vicioso, é uma bola de neve. Aí é o famoso paciente de dor crônica. Exato, principalmente pacientes que têm fascite plantar bilateral. Então o mais comum é ter um lado só. Quando é bilateral, a gente tem que primeiro avaliar a parte neurológica. Às vezes esse paciente tem alguma compressão de um ramo sensitivo, às vezes esse paciente... Aí você começa a investigar, o paciente tem dor nos 2 ombros, nos 2 joelhos, nos 2 quadris, nos 2 pés. Aí você vai ver os exames desse paciente, ele está com a glicemia aumentada, com a tireoide descontrolada, com colesterol alto, o ácido úrico no limite. Esse paciente vai levar o dobro para melhorar. Porque a face ou o tendão, elas respondem a esse excesso aí de glicemia, de corticó, de colesterol, essas alterações metabólicas e nutricionais, metabólicas, hormonais, interferem diretamente nesses tecidos. Então, esse é o outro grupo de pacientes, daqueles 2 que a gente falou. Paciente com dor nos 2, paciente com aquele mais depressivo, com dor no corpo todo, aquele paciente desanimado, ele não quer ir na física, ele não quer ir na academia. Esse paciente vai demorar mais e ele vai ter que ter uma equipe multidisciplinar, ele vai ter que passar com um psicólogo, ele vai ter que passar com um nutricionista, ele vai ter que organizar a vida dele. A gente costuma falar que esse paciente ele precisa tratar o dono do pé dele, que é ele, o corpo e a mente dele, senão o pé dele não melhora. Então tem essas fascites que essas dão trabalho também. Isso é importante, né? O paciente entender que é um complexo, né? E normalmente essa fascite, na maior parte dos casos, já vem de longa data, Sim. Né? Que é aquilo, eu tomei um remedinho, melhorou, eu diminuí a atividade, melhorou, só que aí voltou, antes doía uma vez por ano, aí começa a doer 2 vezes de 6 meses, 2 vezes por ano, aí o remedinho resolve, faz uma massagenzinha ali, e aí já é um problema crônico, né? E as pessoas não entendem isso. Então, tenham paciência que tem solução. Tem. Acho que a gente abordou tudo aqui sobre fascite, né? Ficou bem claro. Mas tem uma questão que eu queria falar contigo e que gera muitas dúvidas e que gera muitos problemas, que normalmente o paciente chega, eu tenho fascite, mas eu também tenho esporão, e até animado, eu tenho esporão, meu esporão é grande. O que é o esporão do calcâneo? É a mesma coisa da fascite? É um problema diferente? Explica pra gente, tem até uma foto aqui elucidando o que é o esporão. Explica para nós, por favor, Dr. Felipe. Vamos lá, esse é o famoso esporão plantar do calcâneo, né?
ele é uma forma popular da gente se referir à fascite plantar. Então, aqui, na verdade, anatomicamente falando, o esporão ele não está na origem da face plantar, ele está na origem do músculo flexor curto dos dedos. Então, assim, muitos pacientes têm esporão e não têm fascite plantar, e muitos pacientes têm fascite plantar e não têm esporão. O esporão é uma formação óssea frente a uma tração de alguns tecidos, uma tração aumentada de alguns tecidos. O organismo sente, fala, pô, tá faltando osso lá, vão produzir mais e produz um bico de osso, assim como o bico de papagaio, da coluna, coluna, assim como, né, o osteófito, o bico do joelho. Então, isso nada mais é do que consequência de tração em excesso dos tecidos. Não necessariamente é isso que dói. Eu falo aos pacientes, eu vou abrir seu pé e cortar o esporão, você não vai resolver o seu problema, porque isso faz parte de todo o contexto. Então, na verdade, são sinônimos, mas o esporão não é uma doença. O esporão é um achado radiológico, né, que a gente chama de osteófito, e ele pode ser confundido também com o esporão posterior, que aí é o esporão já do tendão de Aquiles, que tem mais ou menos aí a mesma ideia aí de pensamento. Seria o Haglund. Isso, não, tem também o Haglund e tem o esporão. Que aí o esporão viria mais aqui. O esporão aí e o Haglund mais em cima. Mais em cima. Que aí ele vai afetar mais o tendão do calcâneo. Exatamente. Certo. E o esporão, né, posterior, o intesófito posterior, que geralmente é aquele esporão que tá dando uma cutucada no tendão de Aquiles. Esse, geralmente, na cirurgia a gente vai, tira ele, remove, limpa. Esse aqui, vamos dizer que esse esporão aqui, ele é inofensivo, entendeu? Não é o nosso foco de tratamento. Mas... E é difícil provar pro paciente. Fala, pô, mas meu esporão tá aqui ainda. Fala, você vai ter esporão pra sempre. Sim. Mas dá pra gente melhorar a dor em volta dele. E são problemas diferentes. A face é uma coisa e é o que você disse. Então, o esporão é mais pela musculatura. Poderia dizer isso. Exatamente. A dor do esporão vem mais pela questão muscular, que às vezes a fáscia pode até estar solta e não tá nem tensa, não tá com problema. E a fáscia são problemas opostos. São problemas opostos. Que podem vir juntos também. Sim. Certo. E aí, nesse caso do esporão, como você disse, não é algo que... Não é esse osteófito, né? Esse que é igual o bico de papagaio, que cresceu, que está gerando a dor. Então, não precisa fazer cirurgia para retirá-lo. Não. Assim, muitos cirurgiões que operam fascite plantar, eles aproveitam e retiram o esporão, porque você provar para o paciente que você operou e não tirou o esporão, entendeu? Então, ele serra lá um pedacinho do esporão e junto com a cirurgia da fascite plantar. Agora, se o seu cirurgião falar que vai cortar o esporão e vai resolver, isso não é uma verdade. Né? Mas quando opera, a gente aproveita e acaba retirando também o esporão. Mas não é o foco da cirurgia também. E o tratamento do esporão? E ele é bem parecido com tudo isso que a gente discutiu da fascite? A mesma linha? A mesma linha, sem mudar nada. Desde do gelo, do alongamento, do correção biomecânica? Tudo, porque se ele está com dor no esporão, ele está com dor na face plantar. Ele não está com a dor nesse pedaço de osso, né? Ele está com dor em todas as estruturas que estão ao redor dessa região. E aí a gente vai corrigir isso e ele, se Deus quiser, vai morrer bem velho com o esporão aí e sem dor. Isso aí. Mas isso é importante, porque essa questão do famoso bico de papagaio, né? Tem gente que até gosta de falar, não, eu tenho... Não, minha coluna é todo estourado, eu tenho bico de papagaio em todas as vértebras da coluna, né? E os estudos mostram que pessoas sem dor também tem, né? Então não é... Do ponto de vista clínico, fator. Isso não é relevante, né? Vamos dizer assim. E normalmente eles estão numa região que não é a região de carga, a região de compressão. É um achado natural. Uma adaptação que o seu corpo está arrumando lá enquanto você não está tratando, entendeu? Se aparecer esse esporão é porque você vacilou, era para você estar fortalecendo antes de aparecer esse cara aí. Isso mesmo. Acho que você tocou num ponto extremamente importante. O esporão, ele é uma ação do corpo para buscar a estabilidade que não existe na articulação por falta da tua musculatura. Perfeito. Você deixou a musculatura lá e que as pessoas... eu não tinha esporão. Não, pera aí. Esporão, você não é um ano para você criar um esporão. Sim. O esporão, para formar, tanto na coluna, seja onde for, é ao longo da sua vida. Ele tá ali, ele demora anos para poder formar, e se você não estabilizar a sua articulação, não fortalecer a musculatura,
deixar a sua articulação estável, o corpo vai continuar formando. Pode ver no exame que sempre um esporão ele vai em busca do outro. Por quê? Ele vai artrodesar, ele vai bloquear aquela articulação para que não tenha movimento. É o seu corpo tentando achar uma solução que você não resolve, porque você não corrige, você não estabiliza a articulação. Ele está tentando achar uma forma de fundir ali para tirar o movimento, né? Então, Perfeito. Isso é uma questão que é importante entender. Doutor Felipe, acho que a gente explicou tudo aqui sobre fascite e o esporão. São coisas parecidas, o tratamento. Então, agradeço mais uma vez a presença. Deixa aqui as considerações finais, a sua mensagem para quem tem esporão e fascite plantar. Onde que eles podem te encontrar, onde pode passar em consulta com você. E obrigado mais uma vez aí por todos os esclarecimentos aí. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Legal, eu que agradeço. Muito legal ter essa conversa, esse bate-papo, que muitas vezes a gente só tem de cara a cara com o paciente, né? E é o que eu falo para os pacientes. Você não vai perder peso em um mês, você não vai ganhar músculo em um mês, você não vai cicatrizar em um mês. Então, assim, a fascite plantar, é preciso que você se dedique no seu máximo, o máximo que você puder nos próximos 2-3 meses para você melhorar bastante. Não existe um milagre para fascite plantar, não existe um remédio. Existe uma série de alternativas, de intervenções que elas juntas vão trazer benefício. Não existe uma terapia isolada, né? Então, essa é a mensagem. Quem está sofrendo aí de dor no calcanhar pode me procurar. O meu consultório é lá da Clínica Ortossossa. Você consegue um link aí no meu Instagram, o @Dr. Felipe Sousa, e eu fico à disposição aí para ajudar quem estiver precisando. Agradeço mais uma vez. Quem precisar também pode contar com a gente aqui da Trato na parte de físio. E muito obrigado aí pela a visita e por todos os esclarecimentos. Eu que agradeço.